Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 9 de abril de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Salmos 78, capítulo 65 a 72. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam penenhas, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 21. E naquele tempo, e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia:
A que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. Deuteronômio, capítulo 33, versículos de 1 a 29. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, eles subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhes bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, como quem contendeste junto às águas de Meribá. E aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares, e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu de melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Baçã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor.
possuía o ocidente e o sul. E de Asser disse: Bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: Destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra do grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. A Deus toda a honra e toda a glória. Encerramos a leitura do dia 9 de abril de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 10 de abril, se Deus nos permitir. Fiquem na paz.